Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa prática 4 do Laboratório de Eletrônica, aplicações lineares dos amplificadores operacionais. Nessa atividade, nós vamos estudar 4 aplicações lineares dos amplificadores operacionais. Amplificadores operacionais são dispositivos usados com muita frequência em circuitos analógicos, né? Eles são relativamente fáceis de lidar, né? E você tem desde aplicações bem básicas até algumas aplicações mais complexas. Aqui nós vamos mostrar 4 aplicações lineares. Quando a gente fala aplicações lineares, queremos nos referir àquelas aplicações em que o sinal de saída tem a mesma forma, né, do sinal de entrada. Ele é proporcional ao sinal de entrada ou à soma dos sinais de entrada, né? Isso aí caracteriza uma aplicação linear. Nós teremos uma outra aula para falar das aplicações não lineares, mas por enquanto são só as lineares. A primeira delas é o amplificador linear não inversor. Um amplificador linear não inversor é aquele em que o sinal de saída preserva a mesma fase do sinal de entrada. Não há inversão, né? E isso aí é um amplificador não inversor. O ganho do circuito ele vai ser definido pelas resistências de realimentação e a resistência de entrada utilizadas, né? E é independente do ganho do operacional adotado. Se você lembrar da teoria de eletrônica analógica, né, você vai ver que o amplificador operacional ideal ele tem um ganho infinito, né? Mas um amplificador operacional real tem um ganho muito alto. Na verdade, você aplica uma realimentação para que, através dessa realimentação, você defina um ganho do circuito de modo que seja possível manuseá-lo, seja possível operar com esse circuito de forma linear, né? Nós temos aí o amplificador linear inversor. Qual que é a diferença dele para o não inversor? É que no inversor você tem uma inversão do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Nós temos um amplificador somador inversor, que nada mais é do que uma superposição do amplificador linear inversor com mais de uma entrada. Ele é usado onde às vezes é necessário você misturar sinais, né? Você, por exemplo, um sistema aí de gravação, você pode precisar de mixar sinais de diferentes origens. E a gente pode utilizar o amplificador operacional para essa finalidade. E aí o amplificador somador inversor acaba sendo uma superposição, uma aplicação em que você tem uma superposição de sinais, né? Na verdade é um amplificador linear inversor com uma superposição de sinais. E uma última aplicação que nós vamos ver nessa prática, que é o buffer, também denominado seguidor de tensão, que é um circuito que simplesmente copia o sinal de entrada na saída. E aí você pode me perguntar para que um circuito que só copia o sinal de entrada na saída serviria? Bom, isso aí nós vamos ver com essa própria prática, né? Você pode ter uma resposta para essa pergunta, tá? Então, são essas 4 aplicações que nós vamos ver aí. E aqui, nesse material, nós temos um resumo de o que esperar dos sinais nessas 4 aplicações, tá vendo? Nós temos aqui o amplificador não inversor, aqui o amplificador inversor, aqui o somador inversor e aqui o seguidor de tensão ou buffer. Observa aqui que no amplificador não inversor você tem uma amplificação do sinal de entrada que pode até, no caso do inversor, você sempre vai ter alguma amplificação, né, do sinal de entrada. Observa que a fase do sinal de saída é a mesma do sinal de entrada aqui, né? Então você tem aqui que VO é igual a G, VI, onde esse G
é igual a 1 mais R2 sobre R1. Ou seja, os resistores R1 e R2 aqui vão definir o ganho desse circuito. Por isso que trabalhar com circuitos com amplificador operacional é uma coisa relativamente fácil, né? Porque os ganhos ficam definidos pelos elementos externos. Aqui você tem um amplificador inversor, onde a expressão da saída é VO igual a G vezes VI, onde esse V é igual a menos R2 sobre R1. Aqui esse sinal negativo indica que vai haver uma inversão de fase do sinal de saída em relação ao de entrada, tá vendo? E aqui, observa que, dependendo dos valores de R2 e R1, você pode até ter um ganho com um módulo menor que 1, né? Ou seja, você pode ter uma atenuação do sinal. Pode ser que tenha uma aplicação em que você precise atenuar o sinal. No amplificador não inversor você não consegue isso porque o ganho já é 1 mais alguma coisa, né? Bom, vamos lá. O somador inversor, observa aqui que se você pegar o sinal V1, né? E você tem um sinal, um sinal VA e um sinal VB. A expressão de VO é VO igual a GA vezes VA mais GB vezes VB, onde GA é igual a menos R2 sobre RA e GB é igual a menos R2 sobre RB. Uma coisa interessante sobre o somador inversor é que se você fizer uma dessas entradas igual a zero, né, o que você vai ter aqui na saída vai ser a saída como se fosse um amplificador inversor, esse exemplo que nós vimos antes aqui, né? Só que considerando só o sinal que não foi aterrado, né? Se você aterra, por exemplo, VB, você tem uma saída que é proporcional a VA, mas de acordo aqui com essa expressão, menos R2 sobre RA, né? E a mesma coisa em relação a se você aterrar VA e considerar apenas VB. De modo que você tem aqui uma superposição, mas é uma situação muito parecida com a do amplificador inversor, só que com 2 ou mais sinais, porque você pode ter aqui mais sinais, né? Agora, a última aplicação é o buffer. O buffer você tem simplesmente VO igual a VI, ou seja, um ganho sempre unitário. Se você observar isso no osciloscópio, você vai ver que o sinal de saída acompanha o sinal de entrada. Já pensou o que você pode fazer com um circuito desse? Ou aonde ele seria necessário? É um caso a pensar. Observa aqui a pinagem do elemento 741, que é um amplificador operacional já muito difundido, né? E já até antigo, né? Nem é recomendado para projetos novos, porque ele já tem substitutos aí com melhor resposta em frequência, enfim, com algumas melhorias, né? Essa aqui seria a pinagem do 741, caso nós fôssemos montar isso aí em laboratório. Você tem as entradas inversora e não inversora, tem as entradas de alimentação, mais VCC e menos VEE, aqui está menos VCC, mas menos VEE. Tem o sinal o pino de saída, que é o pino 6, e tem 2 pinos, que são para o ajuste de offset, que nós não vamos nos deter nesses pinos aqui agora. Tudo bem? E eu espero que a partir dessa pequena revisão aí da teoria, nós possamos ir lá para o simulador e mostrar alguma coisa. É claro que eu não vou fazer todos esses circuitos, né? Mas é interessante mostrarmos pelo menos um deles ali funcionando. Aqui, pessoal, nós temos a tela do Multisim, né? E nós vamos montar um circuito aqui a partir do zero. Vamos pegar um amplificador operacional. Nós temos algumas opções de amplificadores operacionais. Olha que até o 555 está aqui, né? Ele não é um amplificador operacional,
mas é um circuito que tem comparadores lá dentro que são baseados em amplificadores operacionais. A gente usaria esse amplificador operacional de 3 terminais se a gente quisesse uma simulação bem idealizada, né? Em que não importasse a amplitude do sinal de saída, por exemplo. Nós usaríamos esse aqui, que é o amplificador operacional com 5 terminais, caso a gente considere as tensões de alimentação. E essa aqui seria uma alternativa melhor para a gente, porque valeria a pena a gente entender o que acontece com a saída do operacional se a tensão de saída chegar ali no limite da tensão de alimentação. O que pode acontecer, né? Isso é uma coisa que você pode testar. Mas a gente ainda tem aqui, nessa última opção, 2 modelos de amplificadores operacionais comerciais. E um deles é o A741. Às vezes conhecido como LM741 ou CA741, não importa. É o 741. Eu vou sugerir que você use esse componente, já que nós estamos aí emulando uma situação de laboratório onde você iria usar esse componente. Mas eu repito, se você for fazer um projeto que use amplificador operacional, você tem algumas alternativas mais novas, tá? Nós temos aqui entrada não inversora, entrada inversora, os pinos de alimentação e os pinos de ajuste de offset que não serão necessários para a gente. Mas os terminais de alimentação, nós vamos precisar deles, tá? E vamos precisar de, logicamente, julgar aqui tensões de alimentação. Para isso eu vou pegar aqui as minhas fontes DC, vou pegar 2 fontes DC para fazer as minhas tensões simétricas, positiva e negativa, e até às vezes uma dúvida recorrente dos alunos, né? Como que a gente consegue fazer tensão negativa? Observa aqui que entre o negativo de uma fonte e o positivo da outra, eu estou colocando o terra, né? Então, essa fonte aqui, esse terminal, ele vai ser da tensão positiva. Observa aqui que quando você faz o fio no multisim, aparece ali em cima algumas opções, né? Você tem aqui esse terminalzinho aqui, que é tipo uma setinha. Vamos utilizar isso aqui. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Observa que a tensão aqui nesse terminal, ela vai ser negativa em relação ao terra. E é assim que você vai conseguir uma tensão negativa na prática. Claro que nem sempre usando uma bateria, né? Mas é uma exemplificação de como você pode ter tensões negativas. Fez aí? Só para eu não ficar com esse terminal virado para cima, eu vou rotacionar, colocar ele para baixo aqui. O 741, ele funciona melhor com tensões um pouco mais altas. Então eu vou mudar aqui essa tensão aqui de 5 volts para 12 volts. Tá? Essa tensão aqui também de 5 para 12 volts. Esse terminal aqui está denominado aqui automaticamente como IO1, mas eu vou mudar o nome dele para VCC. Observa que o nó inteiro ele já passou a se chamar VCC. Esse aqui eu vou chamar de VEE. Tá? VEE é uma terminologia comum para designar a alimentação negativa de circuitos bipolares, né? E o 741 é baseado em transistores bipolares. Pois bem, agora vamos lá. Vamos montar um amplificador não inversor. Eu vou ter que ter uma fonte aqui que vai ser o meu sinal de entrada. Vou pegar uma fonte AC,
né? Ou CA, como queira. E o outro terminal vou ligar no terra. Tudo bem? A frequência ali eu não vou mexer não, até porque eu quero fazer um exemplo com resistores diferentes do que você vai fazer aí no seu experimento. É interessante já colocarmos aqui a alimentação desse circuito. Essa aqui vai ser a alimentação positiva, então eu venho aqui, uso esse símbolozinho e vou dar aqui o mesmo nome. Aqui chamava VCC, aqui vai chamar VCC também. Com isso, o simulador entende que esse nó está ligado eletricamente a esse. Se fosse no laboratório, você teria de usar um fio, né? Puxar um fio daqui para cá. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Aqui vai ser minha alimentação negativa, então eu vou botar aqui uma setinha dessa aqui, um indicador desse. Rotaciona só para não ficar feio. E chama de VE. Então esse ponto está ligado eletricamente a esse. Bom, no amplificador não inversor, nós temos aqui um resistor ligado na entrada inversora. E o outro terminal do resistor está ligado no terra. Está aqui. E eu tenho um resistor de realimentação que vai ser ligado entre a entrada inversora, como está sendo feito agora aqui, e o terminal de saída, que é esse de cá. Com isso, eu tenho aí montado o amplificador não inversor. Tá? Vou monitorar aqui a minha tensão de entrada, que é essa tensão desse sinal aqui, senoidal, e a tensão de saída, que é aqui na saída do amplificador operacional, e vou simular o circuito. Merece salvar, né? Vamos salvar isso aqui. Save as. Vou dar um nome para ele. Amplificador não inversor. É o que ele é mesmo, né? Bom, ainda não vimos. Vamos ver agora. Roda essa simulação aí. E nós vamos ver agora aqui, na tela do osciloscópio, os sinais. Observe que eu já tinha deixado aqui os cursores ativados, mas são cursores de eixo X. É interessante aqui a gente ver os cursores de eixo Y. Observe que eles ficam aqui, tá vendo? Isso aqui é muito interessante para você medir a amplitude do sinal. Porque você vem aqui com o cursor aqui em cima, ó, no máximo aqui do sinal, e ele vai te mostrar aqui, ó, qual é a amplitude do sinal. 1,98. Esse aqui eu vou colocar aqui embaixo, 1,9928. Será que esse aqui ainda pode ir um pouquinho mais para cima? Acho que pode, não sei. Pode sim, tá vendo? Porque isso aqui é um laboratório, pessoal. Você tem que ver o que você está realmente medindo. Eu quero que com os valores que estão lá no roteiro de prática, você faça as medidas aqui do pico a pico do sinal de saída, né? O pico a pico vai ser a diferença de um cursor para o outro. Tem aqui, ó, ΔY, 4,0097, né? Essa aqui está dando a diferença do pico máximo do pico positivo para o pico negativo, né? Tudo bem, pessoal? Talvez na sua simulação vai aparecer aqui no Known
é interessante que você coloque no alto, porque no osciloscópio real, você, para conseguir parar o sinal na tela, para conseguir ver o sinal paradinho assim, você vai ter que colocar no alto, tá? Isso aqui tem a ver com o trigger. O trigger é aquela sincronização que o osciloscópio faz a partir de um determinado nível de tensão, para o qual o sinal vai começar aqui sempre daquele mesmo ponto. Então a sua impressão é que o sinal está parado na tela. Nesse caso aqui, eu não quero que você faça o single não, porque o single tem aquele problema que eu já te falei, né? Quando você faz um single, você para aqui o sinal, tá vendo? Mas ele para de ser atualizado. Isso aqui é uma fotografia de algo que já aconteceu. Então nós vamos deixar aqui no alto. Você pode ajustar aqui a escala de tempo. Dependendo da escala de tempo não fica muito bom, tá vendo? Mas aí você ajustando a escala de tempo já melhora aqui. Tudo bem? E então essa aí é a simulação de um amplificador não inversor. Você vai fazer do amplificador inversor e do somador inversor. Tá certo? Agora uma observação aqui sobre o buffer, né? Eu vou deixar por conta de você simular o buffer, porque ele é bem simples, né? Basta você ligar o sinal de entrada na entrada não inversora, como está aqui, e fazer uma conexão direta aqui do sinal de saída com a entrada inversora. Mas vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você tem um sinal. Eu tenho que parar aqui a simulação, tá? Vamos supor que você tem uma fonte de sinal que tenha uma resistência de saída alta. Porque essa fonte que a gente mostra ali, um sinal que é uma fonte ideal, não é uma situação real, né? Não é uma situação prática. Você tem normalmente sinais que têm uma impedância de saída ou uma resistência de saída considerável, né? E em alguns casos é uma resistência de saída muito alta. E aí uma coisa que a prática te manda você fazer, aqui no final, é isso aqui. Você pegar uma fonte, colocar em série um resistor de 100K e a carga, uma carga qualquer de 1K. É um circuito totalmente linear e passivo, né? Não tem nem componentes eletrônicos. Vamos fazer isso aqui. O que você acha que vai acontecer com um circuito desse? Você já pode me falar, né? Se eu tenho aqui um resistor cujo valor é de 100K, vou fazer aqui 100K, né? E um outro resistor aqui na saída que seria a minha carga de 1K. Olha, isso aqui é um divisor de tensão, né? Pensa lá em circuitos mesmo. É um divisor de tensão. Você imagina que a tensão que você vai ter aqui nesse terminal de saída vai ser muito menor do que a tensão da fonte. E a gente pode até simular isso daí. Depois eu não posso salvar isso aí que eu estou fazendo. Eu já estou fazendo isso com um arquivo que eu salvei com outro nome, né? E aí eu tenho até que ajustar aqui, ó. Olha só, tem que ajustar aqui os sinais. Eu tenho que até que ver como é que eu ajusto a escala de um sinal só, né? Porque realmente você teve uma atenuação considerável do sinal ali, né? Bom, enfim, esse sinal aqui, ele é cerca de umas 100 vezes menor, né, em amplitude do que o sinal de entrada. Se você tivesse uma situação dessa, com uma fonte de sinal que tivesse uma impedância de saída de 100K, você mataria o sinal. Eu agora quero que você, na simulação, você monte
esse circuito que está proposto aqui, ó. Aqui está mostrando tudo desconectado, mas o que você vai fazer é conectar isso aqui. Vai pegar um buffer, configurar dessa forma, né? Um amplificador configurado como buffer, vai ligar essa saída dessa fonte com essa resistência de saída aqui na entrada do buffer e vai ligar o buffer na carga. O que você espera que aconteça? Basta eu te dizer o seguinte: no amplificador ideal não entra corrente. No amplificador real entra uma corrente desprezível, uma corrente que não é considerada, para a maioria das aplicações você considera aquela corrente como sendo zero, né? Ou seja, você ainda com uma boa aproximação, e uma coisa boa dos amplificadores operacionais é que você, em muitas situações, você pode lidar com ele como um elemento ideal e ele te dá uma resposta muito próxima, mesmo sendo um componente comercial. Então aqui você considera o seguinte: não tem entrada de corrente. Se não tem entrada de corrente, não tem queda de tensão nesse resistor de 100K, não é verdade? E aí o resto, você conecta a carga aqui na saída, o resto você chega nas suas conclusões. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui. Eu pediria que você montasse aí o vídeo com simulações dessas quatro montagens e incluindo aqui, né, essa montagem aqui que é feita para não dar certo, né, que quando você conecta uma fonte de sinal com uma carga, com uma resistência de saída a uma carga, né? Observe que aqui a sua intenção é corrigir o problema que vai acontecer aqui, tá? Então ficamos assim. Boas simulações para você e nos vemos em breve. Obrigado.